espiritual, por onde será facilitado todo o trabalho desenvolvido nessa noite, o passe, a fluidificação das águas, a administração de medicamentos fluídicos e o conforto espiritual, a paz, o equilíbrio dos breves momentos que se constitui nessa reunião. Eu quero pedir também as nossas vibrações, as nossas preces para uma colega que desencarnou ontem, Maria Aparecida Martins Cordeiro, que a espiritualidade a tenha na sua companhia e que a conduza nessa transição do plano terreno para o plano espiritual e ela possa seguir a sua jornada evolutiva. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Primeiramente, um breve estudo no Livro dos Espíritos, que a gente sempre faz no começo da palavra. Nós estamos na segunda parte, capítulo 7, que trata da volta do espírito à vida corporal. A volta do espírito à vida corporal, ou seja, a reencarnação, né? E o primeiro tópico é sobre o prelúdio da volta, ou seja, os momentos que antecedem a volta do espírito ao plano terreno, os momentos que antecedem a reencarnação. Pergunta 330. Os espíritos sabem em que época reencarnarão? Os espíritos sabem em que época reencarnarão? Resposta dos espíritos: pressentem-na. Quer dizer, eles pressentem a época que vão reencarnar, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retornar um corpo, de retomar um corpo. Como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Ignoram quando isso se dará. Aí faz uma referência à pergunta 166 e fala justamente sobre isso. Então, da mesma forma que nós temos a certeza inquestionável que vamos desencarnar, o espírito tem também a certeza inquestionável que num dado momento ele vai reencarnar. Então são duas certezas das quais não se tem dúvida alguma. Nós estamos aqui encarnados, com certeza um dia chega o fim dessa nossa existência, e o espírito que está lá desencarnado, ele sabe que num determinado momento ele tem que reencarnar. Então não tem como mudar o curso dessas duas situações. Ele só não sabe exatamente, então, como foi respondido aqui, quando isso vai se suceder. Está falando na época? É. Pode ser antes, pode ser em 1900, por exemplo, quanto em 2030. Exatamente, né? Exatamente. Então, é isso.
a outra pergunta, dentro dessa, então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Sim, certamente assim é. Então é o que nós acabamos de falar. Com certeza desencarnaremos um dia, cada um de nós. E o espírito, lá no plano espiritual, com certeza, num dado momento, ele vai reencarnar. Porque ele precisa reencarnar. Para continuar o processo evolutivo dele, ele precisa reencarnar. Então, não interessa se vai durar 1 ano, 2, 10, 100, 500, não interessa. Num dado momento ele vai reencarnar. 331. Todos os espíritos preocupam com a sua reencarnação? Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta dos espíritos: muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Então, a resposta está bem clara aqui, né? Se os espíritos se preocupam ou não com a sua próxima reencarnação, está ligado diretamente ao grau evolutivo do espírito. Então, tem aqueles que não se preocupam, tem aqueles que têm a noção que vão reencarnar, né? Agora, como disse aqui no final, os que acham, né, para alguns a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição. Aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Aquilo que a gente desconhece nos incomoda. Com o espírito não é diferente. Então, o espírito que não tem noção que ele vai reencarnar de novo, isso muitas vezes para ele pode ser uma punição. Ele não sabe sobre o futuro. O futuro para ele é uma coisa completamente obscura. Isso aí incomoda o espírito, né? Agora, por que ele não sabe? Certamente porque ele se encontra num grau evolutivo inferior, bem inferior. Então ele ainda não compreendeu a necessidade da reencarnação, porque é reencarnando que nós saldamos nossos débitos. Pode demorar o tempo que for, mas reencarnaremos de novo. Não tem como não reencarnar, né? Nós aqui, por exemplo, hoje, aqui estamos todos reencarnados, os que estão aqui presentes, materialmente falando, porque existe uma legião de desencarnados que assiste a reunião. E assiste porque eles precisam, assim como nós. As necessidades são as mesmas. Então, o que acontece? A compreensão sobre a necessidade da reencarnação está diretamente ligada ao grau evolutivo do espírito. Aí você pode falar assim: ah, mas eu não lembro das minhas outras existências. Que bom que você não lembra. É melhor você não lembrar. Porque se nós estamos aqui hoje reencarnados, certamente é porque nós precisamos dessa reencarnação. A outra palavra que nós vamos ler aqui hoje é sobre o companheiro. Adiantando aqui um pouquinho, é sobre o companheiro. O quanto nós devemos tolerar o companheiro de jornada.
seja ele quem for, né? E muitas vezes a gente não gosta dele, mas nós temos que tolerar. Temos que tolerar. Se existe o companheiro de jornada, é porque existem débitos de um para com o outro. Então o melhor que nós fazemos é ter paciência e tolerância. Mas nós vamos ler o texto, nós vamos entender melhor. 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova. Acontece isso. Pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, o espírito pode apressar a reencarnação. Às vezes ele tem um desejo muito grande de reencarnar, e se for possível e permitido, então vai se apressar a reencarnação. Mas também o espírito pode postergar, jogar para frente. Não quero reencarnar agora. Pois é, só que isso tem um custo, espiritualmente falando. Por quê? Porque às vezes já existia uma pré-definição de reencarnação e o espírito não quer. O espírito não quer reencarnar. E muitas vezes não quer porque, estando no plano espiritual, ele tem a noção das provas pelas quais ele vai passar. E às vezes ele se acovarda diante das provas e se recusa a reencarnar. Fala, não, pode passar na minha frente, porque tem uma fila, pode passar na minha frente, não estou com pressa. Não é que ele não está com pressa, é que ele se acovardou diante da reencarnação que o espera, das provações que o espera. E muitas vezes ele se sente então acovardado diante dessas provações. E isso tem um custo espiritual. Mas aí nesse caso, o espírito vai chegar um momento que esse espírito será obrigado. Ele pode deixar quantos forem passar na frente, mas vai chegar a vez dele. Ele vai ser obrigado a pegar. E aí, hora que chegar a vez dele, não depende dele querer ou não, ele vai reencarnar. Porque a grande maioria dos espíritos pede para reencarnar, mas existe uma parte que é uma reencarnação compulsória, ou seja, não depende de querer ou não querer, ele vai reencarnar. Então, pode ser que muitos sejam esses que foram protelando, né? Como nós aqui, encarnados, às vezes determinada tarefa, nós vamos protelando. Não, pode passar na minha frente. E vamos deixando. Você sabe que você tem que fazer, mais dia menos dia você vai ter que fazer, mas você vai empurrando. Pode passar, você está com mais pressa, pode ir. Mas a hora que chegar a sua vez, não tem jeito. Tem que ir pronto. Porque não tem como não fazer aquela tarefa. Então, é isso que está explicado aqui. 333. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana,
entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado? Então o espírito está lá no plano espiritual e ele se sente muito feliz. Não, estou bem, estou feliz, estou tranquilo, não tenho necessidade de reencarnar, estou bem aqui, não preciso voltar lá para a Terra. Então é isso que está perguntando, né? Ele poderia prolongar indefinidamente esse estado, ou seja, porque ele se sente bem, porque ele está feliz, ele pode ficar lá no plano espiritual indefinidamente? Resposta: indefinidamente não. Cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm de se elevar, este é o destino de todos. Então, a gente falou, pode durar 1000 anos a reencarnação, mas vai reencarnar. Vai reencarnar. Se na escala evolutiva ainda precisa de que seja uma reencarnação a mais, ela vai acontecer. Então não tem como deletar uma reencarnação. Se ela tiver que acontecer, ela vai acontecer, ponto. É isso. Tem nem que ficar esticando a conversa. Pode prolongar pelo tempo que for, pode estar feliz o tanto que for o espírito, pode estar trabalhando lá no plano espiritual, socorrendo um monte de espírito, mas se tem que reencarnar, vai reencarnar. É isso. E com todos, não há exceção. Com todos. Tá? Então, hoje nós vamos ficar nessas 4 perguntas. E são várias perguntas desse tópico, né? Sobre a volta do espírito ao plano corporal. Então a gente vai dividindo aí 4, 5 perguntas de cada vez. Na outra palavra de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado aí pelo Chico, né? O Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos ler a lição número 20, que tem o título O Companheiro. O Companheiro. Aí tem um trechinho da Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 33. E quem falou esse trecho foi o próprio Jesus. E Mateus transcreveu no seu livro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? A gente podia ficar só nesse trecho aqui e não falar mais nada. Jesus que questionou isso. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Todos nós, sem exceção, recebemos a misericórdia de Jesus e do Pai de Deus. Todos nós. E não foi só uma vez ou duas, não. Nós recebemos essa misericórdia todos os dias, a todo instante. Então é o que Jesus está perguntando. Se a gente não devia ter misericórdia do companheiro de jornada, como ele teve da gente e tem até hoje, a gente podia ficar só refletindo sobre isso, porque a gente não tem essa compaixão do próximo. Nós sabemos disso, cada um sabe.
Cada um sabe. Eu falo por mim e cada um fale por si. Você sempre teve compaixão do próximo, sempre, sempre, sem exceção. Toda a compaixão de que ele precisa, ou precisou um dia. É a reflexão que nós temos que fazer. É isso que esse trechinho aqui está propondo. Essa pergunta que Jesus nos faz é para a gente ter essa reflexão. Quanto de verdadeira compaixão eu tenho para com o próximo? Porque quando falo companheiro, não é, por exemplo, a minha esposa, ou a minha namorada, ou quem quer que seja que viva comigo. Não necessariamente é o isso ou o companheiro. O companheiro aqui é a humanidade reencarnada inteira. Nós somos todos companheiros uns dos outros. Hoje eu posso não estar precisando de você, mas amanhã eu posso precisar. É assim que funciona. Então somos todos companheiros. Por isso, Jesus propõe essa reflexão aqui para a gente, na palavra de hoje. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. Não existe nenhuma obra divina, nenhuma obra de Deus, que não haja necessidade da ação em companhia uns dos outros. Ninguém executa uma ação divina sozinho. Ninguém. Eu vi uma palestra esses dias, onde uma pessoa pediu a palavra, porque o palestrante estava falando justamente isso daqui. Aí a pessoa falou assim, mas a gente sabe aí da história que houve tempos, né? Até nos dias de hoje tem, que às vezes uma pessoa, às vezes até um padre, uma coisa assim, sai peregrinando sozinho pelo mundo, fazendo uma obra de evangelização sozinho. Aí o palestrante só falou assim, e como você garante que ele está sozinho? Nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Talvez seja o maior engano nosso pensar que em algum momento nós estamos sozinhos. Vamos tentar de uma vez por todas pôr isso na nossa cabeça. Nunca estamos sozinhos. Você pode morar sozinho, viver sozinho, tá? Fisicamente falando, mas você não sabe as companhias espirituais que estão junto contigo. A começar do seu anjo da guarda, que não te abandona jamais. Os obsessores que todos nós temos, em maior ou menor grau, em maior ou menor intensidade, todos nós temos obsessores. Tem aqueles de plantão, que ficam esperando a gente baixar a guarda para cair em cima da gente. Sempre tem os de plantão. Não, assim que ele der uma maneirada na blindagem dele, eu chego junto. Então nós não estamos sozinhos jamais. E muito menos quando estamos realizando a obra de Deus. Eu vou fazer a campanha do quilo sozinho, por minha conta. Não vai. Sozinho não, vai uma legião contigo. Eu vou lá na periferia levar uma cesta básica, eu sozinho, por minha conta. Não é sozinho que você está aí. Mas nunca que é. Nunca. Eu vou sozinho fazer uma visita a um hospital para visitar aqueles que estão sozinhos nos leitos lá, enfermos. Aí que você não está sozinho de jeito nenhum.
Nunca estamos sozinhos. O Pai estabeleceu a cooperação. O Pai, Deus, estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. Cooperação é o alicerce de tudo, da obra divina. Cooperação. Então, isso daqui bate de frente, né, com os egoístas, os orgulhosos, os soberbos, que muitas vezes acham que sozinhos podem, sozinhos dão conta, sozinhos realizam melhor do que em grupo. Então, é lei divina. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres. Então, sem cooperação, é impossível praticar a obra divina. Impossível. Não tem como. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Por isso que eu falei, quem são os nossos companheiros? A humanidade inteira. Nós formamos um grupo único. Esse monte de diferenças que existe aí no atual estágio da humanidade é a maior demonstração do grau de atraso espiritual da mesma humanidade. Diferenças por causa da cor da pele, diferenças por causa da crença religiosa, diferenças por causa da origem étnica, diferenças por causa da política, e vai por aí afora. E isso é uma demonstração de atraso. Ainda somos muito atrasados, porque na verdade nós formamos um grupo só, filhos do mesmo Pai. Não é cada um que tem um pai, não, o Pai é um só, é Pai de todos, Deus único, onipotente. Mas nós ainda temos dificuldade de entender isso. Essa aqui é a grande verdade. Ainda temos grande dificuldade para entender isso daí. E vai demorar um tempo para a gente entender isso ainda. Mas nós temos que continuar trabalhando para um dia compreendermos isso. Então você percebe quando a gente fala que nós ainda temos muitas reencarnações para cumprir? Só para cumprir essa tarefa aqui, quantas reencarnações nós vamos precisar? Quanta dor, quanto sofrimento, quantas guerras, quantos conflitos, quanto ranger de dentes, quantas perseguições, quantos extermínios coletivos. Então, esquece, são muitas reencarnações. Um tanto que nós não damos conta nem de contar. Nem de contar nós damos conta, de tantas que são. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Quem de nós não tem um companheiro indesejável?
debaixo de qual teto não tem um companheiro indesejado. É por isso que reúnem-se determinados espíritos debaixo do mesmo teto. Eles são indesejáveis uns aos outros, não é dessa existência, vem de longa data. Foi mudando só a condição de um e de outro. Ora um é pai, o outro é filho, ora um é esposo, o outro é esposa. Só vai mudando o grau, mas não muda a conta a pagar. A conta a pagar só tem um jeito, pagando a conta. Só tem esse jeito. Se existe conta a pagar, só tem um jeito, paga a conta. Não há outro caminho. E aí fica reencarnando, cada hora numa condição. Irmãos, pai e filho, cunhado, sogra, né? Porque muitas vezes a gente faz piadinha com o cunhado, com a sogra. Pois é, por trás da piada existe muita coisa séria. Muita coisa séria, né? Esposo, esposa, e vai por aí afora. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma. Isso aqui é uma advertência, hein? Santifica os laços que Jesus promoveu a bem da nossa alma e de todos os que te cercam. Então, em outras palavras, é melhor para cada um de nós, é melhor, conselho de Jesus. Conselho de Jesus. Se você achar que um conselho de Jesus tem peso, então presta atenção. Santifica todos os laços. É melhor para a nossa alma. Aí você deve estar pensando assim, é porque você não conhece minha sogra, é porque você não conhece meu cunhado, você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não conhece, sei lá, quem lá, da sua família. Pois é, eu não conheço, também não quero conhecer. Estou custando dar conta dos meus. Estou custando dar conta dos meus, né? Mas a advertência está dada aqui, ó. Santifica os laços que Jesus promoveu, a bem da tua alma. Então tem que tentar resolver, gente. Ah, mas é difícil, eu não dou conta. Se fosse fácil, já estava resolvido. Aí talvez nem precisasse da gente ler isso aqui e pular essa parte. E sabe por que isso aqui está aqui para a gente ler e refletir? É porque não dá para pular. É porque todos nós precisamos ouvir isso aqui. E que lê isso o dia inteiro, todo dia. É difícil mesmo. Por isso que nós estamos debaixo do mesmo teto. Por isso que é difícil. Então sai todo mundo junto, ou próximo, ou ligado, para ver se resolve, um pouquinho de cada vez, mas resolve. Vai ser muito difícil resolver a dívida inteira de uma vez só. Vai resolvendo em doses, mas faz alguma coisa para resolver. É isso. Jesus não está cobrando perfeição imediata nossa. Não está cobrando isso. Só está cobrando que a gente tenha, primeiro, reconhecimento da situação e comece a fazer alguma coisa para melhorar esse relacionamento. É isso que está sendo pedido. E aí, em cada reencarnação, a gente vai diminuindo esse débito.
se a tarefa apresenta obstáculos, é o que nós acabamos de falar, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Em outras palavras, eu tenho desavença com A, com B, com C, com um monte de gente. Eu devia agradecer que existem esses companheiros com desavença. É a oportunidade para eu lapidar a minha alma. É na dificuldade, no obstáculo, que eu vou melhorar. Que eu falo sempre assim: é bom demais a gente conviver com quem a gente gosta, com quem a gente ama, com quem a gente adora, mas é muito bom. Eu queria viver só com quem eu amo. Pois é, então aonde estaria o obstáculo para eu melhorar? Não teria. Porque quando eu estou junto daquela pessoa ou daquelas pessoas é só alegria, é só amor. Como que eu iria evoluir? A gente evolui nas dificuldades, não é nas facilidades. E quando a dificuldade aparecer, e ela aparece toda hora para nós, hoje deve ter aparecido pelo menos uma vez durante o dia, para cada um de nós aqui, nessa hora, lembra quantas vezes o nosso irmão maior, Jesus, teve misericórdia para conosco. Quantas vezes? Porque você tem ideia de quantas você já aprontou nessa existência e nas outras? Não tem, né? É melhor não ter. Com certeza já andou aprontando muitas. Então, e você está aqui ainda, reencarnado. O privilégio da reencarnação, que é um privilégio, é um privilégio. E graças à misericórdia de Jesus. E aí quando surge um obstáculozinho aí, na convivência com fulano, com ciclano, aí você quer chutar tudo, fica nervoso, fica revoltado, né? Sai falando, eu não sou obrigado a tolerar. É assim que a gente reage. Perde a paciência. Não, porque o meu estupim é curto. Já pensou se o estupim de Jesus fosse curto também? O que seria da gente? Em que tipo de planeta a gente ia estar vivendo? Então é para a gente pensar nisso. Isso é muito sério. Tá vendo? A gente sempre quer, mas a gente nunca doa. E aqui, em outras palavras, está pedindo para a gente doar um pouco. E nós damos conta de doar. Basta vontade. Eu sempre falo aqui que quando eu tenho o privilégio de fazer palestra, a palestra é sempre para mim. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando alto, mas eu estou fazendo palestra para mim, tá? Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Está perguntando. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? E muito. Sempre há, né? E muito. Sempre tem dificuldade, sempre tem desentendimento, sempre tem uma encrenca,
sempre tem uma desavença, sempre tem um fazendo cara feia pro outro, sempre fica bicudo. Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo. Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. É o que eu falei. A dificuldade é uma bênção. Uma desavença, desentendimento. Eu sei que na hora você está com a cabeça quente, está nervoso, você não tem a frieza para pensar nisso aqui. Mas se logo depois, na hora que você der uma esfriada na cabeça, você lembrar disso aqui que você ouviu hoje, já é um grande avanço. Porque aí, quem sabe você procura o companheiro da desavença e pede uma desculpa e se reconcilia. É a oportunidade de você progredir. Quando você pede um perdão e quando você doa um perdão, você está dando vários passos adiante na escala evolutiva. Vários passos. Reconhecer e se redimir é um ato que representa um progresso muito grande. Mas a gente tem que tornar isso um hábito. Não é fazer isso uma vez ou outra. A gente tem que fazer isso sempre. Por quê? Porque discórdia, desentendimento, confusão, obstáculo, isso aí tem toda hora. No serviço, por exemplo, né? Eu sempre enfrento lá uns alunos mais difíceis, uns pais mais difíceis, uns colegas de trabalho mais difíceis. E se eu estou há tantos anos lá naquela lida, é porque eu preciso muito daquilo. É a conclusão que eu já cheguei. Porque se eu não precisasse de passar por aquilo tudo que eu passo, provavelmente eu não teria saído de lá, estaria em outro lugar. Então, se eu estou lá até hoje, é porque eu preciso. A dívida deve ser muito grande, com certeza, enorme. Então, tem que dar um jeito de diminuir essa dívida. E o único jeito é enfrentando as dificuldades de frente, sem rodeios. É isso. Algum aviso, Finote, Badia? Não? Só quero lembrar aqui da importância do Evangelho no lar. Cada vez mais o Evangelho no lar se faz necessário. Trazer as crianças para a Exatamente. Gente, isso que eu falei do Evangelho no lar é tão importante que eu observo que até outras crenças falam em fazer evangelização, culto no lar. Então não é uma coisa ligada à doutrina espírita, não. É uma coisa ligada à necessidade. Nós precisamos de ter essa prática. E tem aí a evangelização das crianças, que acontece toda segunda-feira, no mesmo horário dessa palestra. Precisa trazer as crianças. A criança tem que ter um norte espiritual. A criança não pode crescer sem a presença de Deus. Não pode. Precisa ter uma vivência espiritual. Para não se tornar um adolescente sem rumo e um adulto vazio. Precisa dar uma substância espiritual para a criança. Então é importantíssimo trazer, né?
Então é isso. Vamos para o trabalho do passe.